Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre AutoCAD hoje. Estou lecionando essa disciplina aqui e surgiram algumas dúvidas de vocês em relação principalmente a achuras, né? Achuras teimosas, achuras que costumam entrar dentro dos mobiliários, né? Achuras que geralmente aí penetram os textos ou os equipamentos dentro de um ambiente, né? E falar um pouquinho sobre a impressão também em PDF, como é que essas cores aqui, o que elas querem dizer na hora da impressão do PDF, né? Sobre as espessuras. Então vamos lá. Sobre achuras, ó, quando a gente está trabalhando um espaço assim vazio de informação, somente tem um texto e é um retângulo, é muito fácil a gente fazer uma achura aqui com a opção Pick Point, né? A gente clica aqui e na maioria das vezes, né? Seleciona aqui, ó, o piso, né? E seleciona uma origem para ele, escolhendo aqui a marcação de onde ele vai começar. Seleciona o layer também de piso ou a cor que você deseja para ele, e ele já obedece aqui o padrão do texto, né? O texto aí já é identificado como uma opção, né? De Ashura não interromper esse texto. Porém, caso isso aconteça, se for interrompido, se você não estiver conseguindo, o AutoCAD não estiver conseguindo identificar, você pode clicar com o botão direito aqui, ó, em propriedades. Aqui a gente tem o que a gente chama de background mask, né? Uma máscara no fundo. Ó. Aqui a gente coloca uma máscara no fundo. A gente pode usar da cor branca mesmo, e aqui ele vai impedir que o fundo interfira na leitura do texto de vocês. Bom, isso aqui é uma segunda possibilidade caso no seu AutoCAD aí o texto esteja sendo furado pelas achuras. Mas o mais agravante é quando geralmente a gente tem assim algum equipamento, alguma coisa com linhas mais arredondadas, tipo uma pia, né? Nesse sentido assim, né, mais arredondado, onde a gente vai fazer uma achura com o pick point e algumas vezes essa achura penetra, né? Aqui eu vou simular como se isso estivesse acontecendo, mas o AutoCAD aqui no caso ele obedeceu, né? Ele já bloqueou. Mas e se acontecer de eu fazer o pick point no meu espaço e ele além de preencher, né, o texto, ele entrar dentro dos meus equipamentos? O que que eu faço? Então eu tenho uma segunda forma de fazer a achura. Eu venho aqui em achura, venho em selecionar, tá? O selecionar, você vai selecionar a área em que você quer que seja achurada, tá? Então, no meu caso, se eu selecionar a geladeira, vai achurar dentro da geladeira, tá? Mas no nosso caso, a gente quer fazer essa achura dentro do piso. Então, antes disso, eu preciso criar essa área com uma polilinha, ou ou um retângulo, ou seja, um perímetro fechado, tá? E aí sim, eu posso vir na opção aqui, ó, de achura, selecionar esse retângulo. Veja que quando eu selecionar, ele vai preencher todo o retângulo e depois que eu selecionar o que eu quero preencher, eu vou clicando nos ícones que eu vou pedir para o AutoCAD não achurar. Só que vejam, se eu não fizer o perímetro nos outros blocos, eu vou ter esse trabalhão aqui, ó, de ir fazendo linha por linha, marcando os retângulos que eu não quero que o AutoCAD achure. Inclusive aqui, na minha geladeira, ele não me obedeceu. Por quê? Porque tem algumas linhas de desenho muito próximas, né? Linhas a mais. Então, o que que a gente vai fazer? Além de desenhar esse retângulo externo aqui, a gente vai fazer assim, ó, vai pegar uma polilinha e vai preencher todos os espaços aqui, ó, dessa geladeira que a gente gostaria que não fossem achurados. Tá? Então, eu vou fazer com a minha polilinha, ó, o desenho no perímetro dessa geladeira aqui, tá? Se fosse só um retângulo, era só fazer um retângulo, só que aqui é uma geladeira com uns desenhinhos a mais, né? E quando a gente tem linha curva, ó, eu vou pegar minha polilinha, vou vir aqui no meio da curva, ó, e vou colocar uma linhazinha a mais, ó. Então, eu simulo como se eu estivesse fazendo uma curva, ó, tá? Então, essa polilinha vai impedir ou vai mostrar para o AutoCAD, ó, essa área aqui está protegida, não achure essa parte. Aqui no fogão eu vou fazer um retângulo, é a mesma coisa que se eu estivesse fazendo uma polilinha em torno dessas linhas aqui. Vamos testar? Então, a gente seleciona a achura, vai no Select, primeiro a área que eu não quero que o AutoCAD, que eu quero achurar, depois eu vou clicando nas polilinhas, nos perímetros que eu não
quero que sejam achurados, tá? Então, assim, eu já indico diretamente para o AutoCAD, ele não precisa ficar pensando. Eu quero que você achure todo esse retângulo, mas remova essas polilinhas, esses perímetros aí da minha imagem, tá bom? Então, se vocês quiserem, vocês podem apagar ou vocês podem colocar mesmo no nome dos layers, tá? Então, a polilinha, o perímetro, né, foi usado aí para apenas vocês fazerem a achura, depois vocês podem tirar esse perímetro aí, ó, de fora, que foi apenas usado para vocês achurarem, que vocês vão ter aí os aparelhos de vocês sem interferência da achura. Beleza? Beleza. Uma vez feito, uma vez com as linhas, né, desenhadas e as cores aplicadas nos devidos layers, né, com a diferenciação por espessuras, né? O que eu quero dizer? Eu tenho que saber, eu escolher as cores não pela estética, por aquilo que eu gosto, né? Eu tenho que escolher as cores dos layers com base nas espessuras que eu vou aplicar agora no momento da impressão. Então, eu vou dizer, por exemplo, que essa espessura aqui da cor azul, ela vai ser a mais grossa de todas, seguida dos títulos importantes e das linhas das paredes em corte, que vai ser a segunda mais espessa, seguida da amarela, que é uma linha de espessura intermediária, e depois da espessura mais fininha, que são só as indicações da atividade, né, que são indicações menos importantes, e piso, né, que são linhas mais fininhas mesmo, que vão estar lá no fundo, ou linhas de detalhes que são muito próximos uns dos outros, que podem embolar, como esses desenhos do fogão aqui, né, que eu geralmente utilizo a cor 08 ou 09, né. São também as linhas de cota mais delicadas, dando destaque na espessura para os números. Beleza? Então, o que eu tenho que saber agora, na hora de fazer a impressão desse PDF aqui, é que todas as linhas amarelas, tanto no texto quanto aqui nos aparelhos, vão ser da mesma espessura. Tudo que é amarelo vai ser da mesma espessura. Então, eu já tenho que colocar as cores sabendo, com a minha consciência, marcando quais são as espessuras que eu quero, né? Os números da cota, que estão em verde, assim como as linhas de corte, né? Nessa linha tracejada, que está no tom de magenta, que vai ser igual a essa linha contida aqui da tabela, e assim por diante. Então, eu já fiz essa separação de cores pensando nas espessuras que eu quero agora no momento da impressão. Beleza, agora vamos fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl P, tá? Ou apertar aqui na impressorinha aqui em cima, tá bom? Tanto faz. Geralmente aí o atalho é o Ctrl P, e ele vai abrir a página de configuração de impressões, tá? É aqui nessa aba de configuração de impressões que a gente vai fazer a nossa impressão no Model, né? Quando a gente fala de impressão no Model, é essa aba aqui, ó, aba Model, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos aqui, ó, escolher a nossa impressora, a primeira coisa. Então, se você tem aí uma plotter, né, uma impressora que vai fazer o tamanho A3 aí que nós vamos usar, você pode escolher essa impressora ou essa impressora aqui, ó, Microsoft Print to PDF. E no meu caso, eu vou usar o Qt PDF Writer, né, o Qt PDF Writer, que é aí a minha impressora que eu utilizo, que é um aplicativo que eu baixei, né, gratuito, e instalei, tá? Se vocês quiserem também, baixem o Qt PDF Writer, que ele vai fazer a instalação dessa impressora no seu AutoCAD também. Só se certifiquem, pessoal, que quando vocês estejam fazendo a instalação do Qt PDF Writer, o AutoCAD esteja fechado, tá? Que assim ele vai instalar esse gerador de PDFs em todos os programas que são passíveis de geração de PDF, tá? Inclusive o AutoCAD. Beleza, escolhi aqui a impressora e ele vai abrir para mim aqui uma série de folhas, tamanhos, né? Inclusive o tamanho que eu tenho aqui, que eu botei do ladinho da prancha, que é o tamanho A3. Vou escolher o tamanho A3. Em vez de display aqui, eu vou escolher a opção window ou janela, tá? Que vai abrir, vai me jogar para dentro da tela do Model novamente, para que eu escolha aqui, ó, o retângulo que eu quero imprimir, que é essa folha todinha aqui de A3, na escala 1:50, que eu já tinha escrito aqui do ladinho, tá? Vejam aqui que ele me dá um preview, né, desse tamanho, e ele tá falando aqui que tá em padrão o quê? O retrato, paisagem, né? Eu quero formato paisagem, então eu vou marcar aqui também,
e centralizar a plotagem, tá? Center the plot, centralizar, formato paisagem. Veja que aqui, ó, tá marcada a escala fit to paper. Quando eu marco fit to paper, eu tenho uma proporção aqui de 1 milímetro para cada 0,05. Então, é uma escala que está baseada em milímetros, né? Que é a escala da folha da impressora que foi colocada aqui. Daria no mesmo de eu fazer assim, ó, desmarcar essa opção e colocasse aqui a opção, né, de 1000 milímetros para cada 50, né? A escala que a gente está trabalhando, que é a escala 1 para 50. Vamos ver se deu certo? Como é que a gente faria? A gente viria aqui no preview, tá? Continuar mesmo. E vamos observar aqui um preview da nossa folha. O que que acontece? No momento, eu não configurei as cores, tá? Então, tá tudo numa escala de cinza, conforme a escolha do próprio AutoCAD aí. Então, agora a gente já sabe que o tamanho está correto da folha. Eu vou dar um ESC para sair da tela de pré-visualização e vou configurar as espessuras, tá? Vejam que aqui as espessuras, né? O arquivo CTB que a gente fala é o arquivo com a configuração das penas, tá? O arquivo que a gente escolhe aqui para configurar. Então, nós vamos criar um novo, ó. Vamos criar aqui um novo arquivo de penas, um novo arquivo de espessuras, tá? Começar do zero mesmo. Posso colocar aqui penas Carol, que é o nome do arquivo CTB que eu estou criando. Usar esse arquivo com essas penas, essas configurações, né? E aqui no CTB Penas Carol, ó, eu vou vir aqui na impressora para configurar. E aqui eu tenho as minhas cores, né? As cores principais que eu estou usando são todas essas aqui, ó. Eu clico na primeira e vou com o Shift até a cor 9, tá? Para colocar o quê, ó? A cor que eu quero usar, que é o preto, né? Todas elas vão ser impressas na cor preta, tá? Todas elas vão ser a mesma espessura? Não. Aí é aqui que eu vou mudar, tá? Então, qual que é a cor que eu falei que vai ser a mais grossa de todas, né? Vai ser essa cor azul aqui da borda. Então, eu vou começar pelas mais finas, a cor 8 e a cor 9. Cor 8 e cor 9, eu vou colocar a menor espessura possível, que é o 0,05, tá? Então, se eu apertar com Shift, eu consigo cor 8 e cor 9 já ficaram com 0,05. O que que eu faço para ter uma mais fina ainda? Na cor 8, em vez de escolher a cor preta, eu vou em selecionar cor e coloco um cinza, porque aí dá a sensação de que ela é mais fina ainda que a cor 9, porque a cor 9 está no preto e na espessura 0,5, e a cor 8 está no cinza e a espessura 0,5, tá? Quando eu tiver branco, né? Eu não tenho branco aqui no meu desenho, mas quando eu tiver branco, eu vou colocar no mesmo padrão do azul, que é uma das mais fortes, eu vou pelo padrão das finas primeiro. Então, primeira cor mais fina que eu estou usando aí são cinzas, né, os dois cinzas, seguido depois de uma cor mediana aqui, que vai ser a minha amarela, tá? Então, a minha mediana, uma cor mediana, que vai ser a minha cor das vistas, né? As vistas do desenho, os mobiliários, os equipamentos e os textos mais básicos, né? Vão estar aqui em verde ou amarelo. Então, eu vou colocar o amarelo mais fininho, tá? Então, Line Type Scale aqui, eu vou apertar o amarelo em vez de 0509, que vem depois do 05, tá bom? E o verde eu vou colocar só um pouquinho maior, eu vou colocar o 0,1. Depois do verde e do amarelo, eu tenho aqui o magenta e o vermelho. O magenta e o vermelho são cores bem fortes, então vai vir primeiro o vermelho, que vai ser o próximo, depois de 1 vai ser 1,3, e depois o magenta, que eu vou colocar 1,13 ou 1,15 para ser bem forte mesmo. O mais forte de todos vai ser o azul, então o azul, na opção de linhas aqui, se eu usei até o ponto 8, eu posso botar o ponto 25, tá? Vamos ver como é que ficou? Vou salvar e fechar, e vou dar uma pré-visualização novamente. Continuar. Então, eu vou dar um zoom aqui, ó. Vou dar um zoom e vou ver, ó, no zoom 100% é onde eu vejo se as espessuras de linha estão condizentes com o que eu gostaria que ficasse. Eu acho que as cores da parede, as espessuras da parede, ainda estão muito parecidas com as espessuras da visualização, né? Eu coloquei só 1 milímetro de diferença, então eu vou engrossar essas paredes, vou engrossar pelo menos da espessura que eu coloquei aí no verdinho, que são essas espessuras de cota, né? Números bem grandes,
tá? Aqui uma divisão da tabela, ficou bem parecido, quadro de esquadrias, tá com espessuras legais. As cotas estão no cinza, ó, né? Os pisos também estão com linhas bem finas lá no chão, ó, bem mais finas do que as paredes, tá? Então, o que eu não gostei aqui é que as paredes estão muito, em corte, né? Estão muito semelhantes às linhas de vista. Então, as linhas de parede que são verdes eu vou alterar. Então, aqui no Penas Carol, ó, vou clicar na impressora e vou engrossar essa linha aqui, ó, do 0.0, do 0.1, eu vou passar para o 0.8 ou para o 2, tá? Salvar e fechar, vou dar uma pré-visualização, vou dar um zoom de novo aqui, ó. Agora sim, agora a gente deu uma engrossada e conseguimos discernir que a linha de corte da parede está muito mais grossa do que as linhas de vista, do que as linhas que estão no piso, do que as linhas do mobiliário. Beleza, pessoal? Dando um Enter aqui, gostei da minha configuração de penas, está proporcional, está fazendo distinção. Em vez de dar o preview, eu vou dar o OK, né? Vou continuar e ele vai gerar o meu PDF. Geralmente ele gera o PDF abrindo aqui a janela para você colocar aonde você quer salvar. Eu vou salvar na área de trabalho mesmo, para a gente poder abrir e visualizar aqui, né, o PDF pronto, tá? Vou dar 2 cliques aqui e vou abrir meu PDF para mostrar para vocês, ó. Que tá com todas as distinções aí de espessuras de linha, especialmente se eu der um zoom grande aqui, né? Porque é um tamanho grande, é uma folha A3, né? Então, eu tenho que dar o zoom aqui para ver se existe essa distinção aqui de linhas grossas e de linhas finas. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. A gente tentou explicar aí mais ou menos como é que vai fazer a impressão do PDF, com alguma certa velocidade, mas vocês podem ir pausando os vídeos aí e praticar um pouquinho no AutoCAD de vocês. Sucesso, bom trabalho para vocês e até a próxima, tá?